Queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros no Ideal Espírita, os internautas que nos acompanham também, que a paz do Mestre querido envolva os corações aqui presentes. Mais uma noite de reunião ao redor da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nos trazendo o consolo, o aconchego às nossas almas, muitas vezes tão doridas, mas que encontram na mensagem do Mestre querido e da doutrina espírita aquilo de que nós necessitamos para que nós possamos ter sustentação na nossa trajetória aqui na Terra. Então, que todos sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados pela espiritualidade amiga aqui presente, que é responsável por este trabalho da noite. Eu gostaria de lembrar a vocês a respeito da nossa macarronada. É a nossa 9ª macarronada. E nós estamos falando todas as segundas-feiras, porque é a promoção que nós temos na casa, né? Então, nós fazemos 2 por ano. Porque as despesas vão aumentando, né? Nós temos um espaço muito grande para ser cuidado, para que seja dessa forma que vocês chegam e encontram a casa e todo o espaço. Nós temos aí um trabalho com as crianças, temos um trabalho das cestas que está maravilhoso também aos domingos. Enfim, várias atividades na casa, que às vezes a gente nem sabe que tem, né? Às vezes a maioria nem conhece os trabalhos, por isso nós convidamos a vocês a virem, né, conhecer os trabalhos nos outros dias, sem ser na segunda, né? Nós temos também na quarta-feira o plantão de passes, temos a fluidoterapia à noite, nós temos na quinta-feira o grupo de estudos do Evangelho, e nós temos no domingo pela manhã palestra, o passe, tem essa distribuição das cestas, a atividade com as crianças. Então tem os bazares, né, que é o de adulto e o de criança, que é muito bom a gente conhecer as atividades da casa e nos auxiliar também. Então, essa macarronada já será agora no sábado, dia 21, para retirar lá na Guarda Mirim Masculina, que é lá no Rotary, ali na Avenida Líbero de Almeida, né? Indo para a Brasilândia, todo mundo conhece, que a gente também sempre faz ali. Mas nós estamos precisando também de ajuda para a confecção do macarrão, porque nós trabalhamos na sexta, a partir das 5 da tarde, a gente fica lá até umas 9 horas, 9 e pouco, para colocar em ordem, e no sábado, a partir das 5 da manhã, nós já estamos lá, porque logo já começa a sair as fornadas de macarrão, né, como a gente costuma dizer. Então, tem muito trabalho. Então, quem puder ir até lá para nos ajudar, será, assim, extremamente bem-vindo. E também adquirir o convite, quem não adquiriu ainda, quem puder nos ajudar a vender, nós ainda temos alguns convites que a gente gostaria de colocar, né? Porque cada vez nós estamos fazendo um pouco mais de convites, porque está havendo pedido, todo mundo já conhece, né? E já procura. Então, nós gostaríamos de, quem não adquiriu, para nos auxiliar, para vender também, é R$ 25,00 1 quilo de macarrão, que é maravilhoso, né? Vai o queijinho, vai um bombonzinho na sacola, tudo feito com muito carinho. Eu até me emociono, porque é um trabalho que a gente faz assim, com tanto auxílio de todos e da espiritualidade amiga. Então, quem quiser adquirir ou levar para nos auxiliar a vender, nos ajudar no trabalho, os convites lá ao final, junto lá aos pães, com nossa companheira Sônia tem convites para quem quiser adquirir, ok? Então, eu vou chamar a nossa companheira Gigi, que irá fazer a prece de abertura para nós. Vamos, nesse momento, serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos aos céus. Lá se encontra o nosso refúgio,
a nossa fortaleza. E esta casa de oração abriga os aflitos, que ampara e acolhe todos os corações aflitos, agoniados, com dor, que vêm em busca de auxílio, de paz, de refazimento para os seus propósitos, ao qual todos nós aqui temos ao longo dessa caminhada terrena, e que Jesus, nosso Mestre amado, amigo, que possa andarmos conosco de mãos dadas durante a nossa trajetória. Vamos orar e vibrar para os companheiros dessa casa, para a nossa promoção, que será realizada no próximo sábado, que os benfeitores amigos estejam ali no preparo dessa macarronada, nas vendas, também as pessoas que vão adquirir os convites. Vamos vibrar para aqueles irmãos que hoje não puderam estar aqui, que eles recebam o auxílio da espiritualidade amiga e bendita. Vamos vibrar também para nossa companheira da noite, que trará o Evangelho, a aula e ensinamento do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo aqui em nossa casa, com muito carinho, a Elisângela Dias Pagioro. Ela é lá do Grupo Espírita Fraternidade em Jesus, da cidade de Cardoso. A Elisângela já esteve aqui várias vezes em nossa casa, né, Elisângela? Fala com muita brandura, muita doçura a respeito do Evangelho, da doutrina. Então, nós vamos envolver num abraço fraterno, um olhar mental, né, para que a Elisângela traga para nós essa mensagem que ela, juntamente com a espiritualidade amiga, preparou para nós nesta noite. Então, vamos deixar a cargo da Elisângela. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né, podermos estarmos juntos e com sentimento de gratidão, estarmos mais uma vez aqui nesta casa para poder estudarmos o Evangelho de Jesus, né? Eu agradeço o convite mais uma vez, né, e que a espiritualidade envolva cada um de nós. Hoje trouxemos como um tema trouxemos como um tema para o estudo dessa noite, de frente com Jesus. Há algum tempo atrás, para ser mais preciso, foi o ano passado, eu recebi um vídeo, desses que a gente recebe diariamente no WhatsApp, né, e que me tocou bastante. Então eu trouxe o vídeo para que a gente assista juntos e depois a gente faça a reflexão, tá? vento da aflição
quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço nada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. No início do vídeo, não sei se vocês repararam, fala assim: o que a gente faria se estivesse de frente com Jesus? E eu particularmente trabalho com duas pessoas diretamente, né? Uma católica e uma evangélica. E a gente fica junto praticamente todo o tempo do serviço. E a gente discutiu muito sobre esse vídeo. Por que todos que estiveram de frente com Jesus choravam? Né? Sem exceção, todos que ali estiveram choravam. E aí a gente questionou bastante. Seria por remorso, né? Por culpa? Enfim, nós listamos. Eu particularmente, né, fiz uma listinha dos motivos pelos quais todos choravam. Até porque quando a gente vê Jesus crucificado, né, a gente foi criado, né, para acreditar que Jesus morreu por nós. Jesus morreu para nós nos salvar. E a gente se esquece que a verdadeira passagem de Jesus aqui foi para nos ensinar, né, para nos salvar através dos seus ensinos, dos seus exemplos, do seu evangelho, né, e principalmente dos seus exemplos.
Mas aí, depois de muitas discussões, né, de muitas reflexões, nós chegamos à conclusão que realmente é por culpa. Porque ainda acreditamos, como eu disse, que Jesus está lá naquela condição, tanto que a maioria da população tem Jesus como pregado na cruz. Né? Não tem uma imagem igual aquela serena, né? Não, traz crucifixo no peito, né? De Jesus na cruz. Então, lá no Pensamento e Vida, diz assim: quando fugimos, eu vou ler aqui que senão eu fico olhando para trás, tá? Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, né, que diz aqui, fugimos do dever, nos precipitamos no sentimento de culpa, da qual origina o remorso, né? Com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. Então, a gente, principalmente nós que estudamos o Evangelho, que sentamos aqui nas cadeiras espíritas, né, nós temos conhecimento, nós sabemos qual o caminho, né, mas por que não conseguimos segui-lo diretamente? Então, quando fugimos desse caminho, quando fazemos alguma coisa errada, nos precipitamos na culpa. Nossa, por que eu fiz? E dependendo do tamanho do erro, é o que diz ali, a gente entra no sentimento de remorso. O que é o remorso? Né? Lá no Evangelho está assim, ó, é o abatimento da no Evangelho não, perdão, no dicionário. É o abatimento da consciência que percebe ter cometido um erro. Então, quando a gente deixa se abater, né, a gente dá um abatimento da consciência, o que deprime todo o nosso sistema imunológico, né, a gente adoece. Mente sã, corpo são. Então, quando a gente deprime o sistema, né, a consciência, a gente dá abertura para a doença física. E aí a gente pode pensar assim, né? Eu estava lendo esse texto aqui hoje ainda, me recordei de um livro, não me lembro o livro que eu li, que a pessoa perdeu a existência porque ela engravidou, né, e ela fez um aborto e perdeu a existência inteira. Tinha toda uma programação e perdeu a existência por conta desse sentimento de culpa. Agora, imaginamos nós, né, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Né? Imaginemos se Pedro tivesse só ficado com sentimento de culpa. Ai, meu Deus, errei, neguei Pedro por 3 vezes. Que aí é o arrependimento. Né? E ele não deixou que esse arrependimento chegasse em remorso e estagnasse. Ele não. Ele viu o erro que ele tinha feito e foi atrás. Pedro foi o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Tanto que ele edificou, né, a igreja, foi Pedro. Então, ele realmente errou por 3 vezes, o mesmo erro ainda, mas, enfim, ele seguiu. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 16, fala do arrependimento. Que o arrependimento é o primeiro passo para reconhecer que a gente errou. Errei, ponto. Arrependi. Mas só arrependimento não basta, lá fala. Né? Que a gente tem que corrigir. Né? Nós vamos ter que corrigir o erro, porque senão fica igual a criança quando erra, né? Ela faz o erro um dia, a gente fala, meu filho, não faz isso. No outro dia, ele vai lá e faz a mesma coisa. E assim sucessivamente. E quantas vezes nós ficamos patinando nessa sequência de erros? Por isso que ele fala, só o arrependimento não basta. A gente tem que fazer a correção, fazer diferente numa nova oportunidade. E lá no Céu e Inferno fala que a gente tem que reparar. Que a gente sabe disso, né? A doutrina nos traz isso. Nossos erros têm uma lei de ação e reação que a gente tem que reparar tudo isso, né? Porque senão a gente adoece, entra naquela condição ali. Aquilo ali, quando a gente pega a definição de depressão, né, que é uma das maiores doenças que se tem hoje, nada mais é que a alma que adoeceu. Talvez por um sentimento, né, de remorso, de arrependimento, de uma coisa não resolvida.
né? Mas nós não é esse o tema da noite de hoje, né? E aí nós recordamos da história de Eurípides, né? Eurípides Barçanufo conta que certa feita estava ele em Sacramento, né? Era noitinha, e ele adormece quando ele vê, né, seu corpo, seu perispírito saindo em volitação. E ele fala que ele estava como se ele fosse avulsado, como se ele estivesse sendo arrancado. Ele não queria ir com medo, mas era impossível. Então ele foi subindo, viajando, né, mesmo contra a vontade dele. E aí ele voou, aí ele viajou, ele começou a contemplar, ele viu que não tem mais jeito, vamos, né? E aí ele voou até que ele se viu pousando numa paisagem muito bela, verdejante, né? Riacho, numa natureza maravilhosa. E ele começa então a apreciar tudo isso. Quando de repente ele avista ao longe, né, um homem envolto de grande luz. E ele tenta se aproximar desse homem, e ele relata que era como se ele tivesse fincado no chão, ele não consegue se aproximar, né, deste homem. Então ele percebe que é Jesus. E tomado de grande emoção, né, por estar na presença de Jesus, ele abaixa a cabeça e começa a relembrar todas as passagens de Jesus, todos os seus feitos, todos os seus ensinamentos, todas as coisas boas que Jesus tinha ensinado aqui quando esteve. E aí então, ele olha para frente, né, e tomado de grande emoção, ele começa a chorar. Ele chora, e ao olhar em direção a Jesus, ele percebe que Jesus também chorava. E aí, nesse instante, ele tenta levantar e ir lá acariciar Jesus, enxugar suas lágrimas, mas ele não consegue. Ele está, como diz ele, chumbado, né? Ele está fixado. E aí ele abaixa a cabeça novamente, e aí ele recorda todo o sofrimento de Jesus. Todas as calúnias, todas as agressões, né? Todo o sofrimento de Jesus na cruz, ele recorda nesse instante. E aí ele olha para frente novamente e pergunta ao Senhor: Jesus, Senhor, por que choras? E ele obtém um silêncio. E aí, para que tenha certeza que ele tinha sido escutado, ele fala assim: Senhor, choras pelos descrentes do mundo? E aí Jesus responde para ele: não, meu filho, choro. Não, a estes, ele fala assim, a estes, os descrentes, devemos amor. Choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não os pratica. Jesus chora por nós que conhecemos o seu evangelho, mas ainda não praticamos, né? E aí, então, Eurípides conta, e eu empolgo tanto, né, como diz o meu marido, que eu esqueço de passar os slides, mas eu vou passar, né? Jesus chora, passei demais. E aí, Eurípides, então, conta que é nesse instante que Jesus responde isso para ele, que chora por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não pratica, que ele é sugado, imediatamente ele se encontra novamente lá em Sacramento, sentado na sua sala. Né? E aí ele se vê de novo no corpo de carne, ele acorda e entende então a mensagem de Jesus. Era madrugada, ele conta, né? E ele não consegue mais dormir. E a partir desse dia, sem perder um dia sequer, ele se pôs a auxiliar o próximo. Nas ruas, nos hospitais, sem sequer perder um dia a oportunidade de Jesus. E aí nós nos perguntamos, né? Eurípides teve a oportunidade, mesmo em sonho, mesmo em desdobramento, de estar na presença de Jesus, né? E ser tocado
pelos seus ensinos e entender qual era a nossa missão, qual é a missão de Eurípides aqui na Terra. Tanto que ele mesmo conta que ele não perdeu nem um dia sequer. Será que nós vamos ter essa oportunidade de estar de frente com Jesus? De ser tocado pelas suas energias e entender o que Ele quer de nós? Ou melhor, o que nós aprendemos com Jesus? Ou o que estamos colocando em prática? Né? Se pegássemos todos os ensinamentos de Jesus, todos, né, poderíamos aqui ficar por meses, né, falando, estudando o Evangelho. Mas hoje em questão eu trouxe só uma lei, né, que são 10 as leis de Deus. Né, são a lei de adoração, que se resume numa só, mas para melhor estudar a gente coloca como lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e de caridade. Então, se a gente resumir todas as leis, elas estão contidas nessa única lei, de justiça, de amor e de caridade. E é o que vamos hoje estudar, fazer uma reflexão um pouquinho maior desta lei de justiça, de amor e de caridade. Porque sabemos, né, embora estamos num mundo de prova e expiação, que sofremos, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala assim que a gente sofre, quando pergunta o porquê do sofrimento, que sofremos quando afastamos das leis divinas e naturais. Toda vez que afastamos das leis de Deus, conhecemos o sofrimento. E aí muito de nós pode nos perguntar, né? Mas como que eu vou saber onde estão essas leis? Esses dias mesmo eu perguntei para os jovens na evangelização infantil, saiu de tudo, né? Eu perguntei para ele, onde está escrita as leis de Deus? Aí saiu de tudo. Né? Até está na tábua de Moisés, eles falaram. Né? Mas nós, está lá na questão 621, nós sabemos, né, que aonde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Né? E à medida que vamos estudando, à medida que vamos evoluindo, essas leis ficam mais nítidas para a gente, ficam mais sensíveis, mais afloradas. Então, todos nós temos conhecimento dessa lei. É tão verdade que quando a gente faz alguma coisa errada, não precisa ninguém nos falar. Não precisa ninguém apontar o dedo para a gente. A gente instantaneamente sabe. Nossa, por que eu fiz isso? Né? Porque é a lei. Né? Então, vamos falar um pouquinho da lei de justiça. Esse texto está no livro de Divaldo Pereira Franco, que diz assim, ó, todas as criaturas têm mais ou menos consciências da lei de Deus, é o que nós acabamos de falar, sabendo o que necessita para a própria felicidade, os desmandos a que se entrega, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar-se, porque inscrita na consciência, aquela lei superior, a seu turno, no momento justo, convocará o infrator ao reajuste de quem ninguém se furta. Então, não tem ninguém que, como eu disse, que vai ficar apontando os dedos para a gente. Ó, você errou. Mas vai ter um dia que a gente mesmo, né, a nossa consciência vai nos apontar. E aí a gente vai reparar, né, como diz aqui. E a gente vai reparar, né, o mal que a gente fez. Mas, né, quando a gente fala de justiça, na questão 875 do Livro dos Espíritos está lá assim, ó, como se define justiça? Então, qual que é a definição de justiça? E a resposta é assim, define-se no respeito do direito de cada um. Então, se eu respeito o direito do outro, isso é justiça. Então, não precisa de papel, isso é justiça, é o respeito do direito de cada um. E aí, a questão seguinte, 876, fala assim, qual a base da lei? Qual a base dessa lei? E aí, os Espíritos respondem, querer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito.
Então, é desejar para o outro tudo aquilo que eu desejaria para mim. E aí ele fala assim, se você ficar na dúvida, né, de como agir, de como que é isso, ele fala assim, os espíritos, naquela situação, o que eu gostaria que me fosse feito? Como que eu gostaria que me tratasse? Aí nós teríamos a justiça sem precisar de lei nenhuma, né? Porque eu faço para o outro tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Como eu não quero mal para mim, impossível eu querer o mal para com qualquer irmão. Então essa é a base da lei de justiça, né, segundo o Livro dos Espíritos. Mas quando fala em justiça, a gente é muito juiz, né? A gente gosta de julgar, a gente gosta de apontar, a gente gosta de condenar, né? Porque a gente aponta os erros dos outros, né, e esquece os nossos. A gente julga, condena os defeitos alheios. Então a gente faz ao contrário, a gente não coloca, né, querer para o outro como gostaria, porque a gente usa 2 pesos e 2 medidas. O que eu julgo para mim, o que eu julgo os meus próximos, o que eu julgo aquele que não é tão próximo, né? Tem um conto que chama o juiz... fugiu a palavra. O juiz justo, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas ele conta que certa feita chegou para um juiz que ele tinha a fama de ser muito honesto, muito correto. E aí chega um comerciante puxando um mendigo pela mão e fala assim, Senhor, né, meritíssimo, esse homem me lesou, ele me roubou. Ele me vendeu um colar de pérolas por 5 contos, né? Vou até ver que não é conto, a moeda deles de dinheiro da época. Por 5 peças de ouro, né? Era a moeda da vez. Então ele fala assim, o comerciante fala, acreditando que valia 5.000, comprei mais que depressa, né? E aí depois eu percebi que não valia mais que 2 ovos cozidos. E eu corri atrás dele e ele já tinha gasto o dinheiro, não tinha como me devolver. Então eu exijo que o senhor faça justiça com ele. Aí o juiz, como era muito justo, resolve então ouvir o mendigo. E ele disse assim, Senhor, reconheço que lesei, reconheço que enganei o meu companheiro, o meu irmão, mas tenho 2 filhos, né, moribundos, que se encontram acamados, e eu, por conta da minha idade avançada, não consigo mais arrumar serviço. Então, por isso, enganei. Mas prometo que assim que tiver condições, eu devolvo tudo aquilo a que eu lesei a ele. Então, o juiz, ele pensa por uns instantes e fala assim, ao vagabundo, eu determino 5 bastonadas, né, que eram 5 chicotadas, em quarto fechado, a fim de que aprenda a sofrer sem lesar a ninguém. E ao comerciante, eu determino 20 bastonadas na praça pública, de modo a não abusar dos humildes. E aí o comerciante se enfurece, fica muito nervoso. Ele fala, eu fui enganado, eu fui lesado e o senhor faz isso comigo, né? O senhor dá uma sentença maior a ele do que a mim. E aí eu gosto de ler o que o juiz fala, porque é muito rico as palavras dele, né? Ele diz assim, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. O vagabundo, chefe de uma família infeliz, furtou 5 peças de ouro no propósito de socorrer os filhos. Porém tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que persegue, apoderando-se de um objeto que acreditava valer muito mais. Quem é mais nocivo à sociedade? E perante a Deus, o mísero esfomeado que rouba um pão, a fim de matar a fome dos filhos, ou um homem já atendido pela providência, com os dons da fortuna e a da habilidade que absorve para si uma padaria inteira.
Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas indevidamente sem movimentá-las no trabalho construtivo, no bem, muitas vezes passará por inteligente e sagaz aos olhos daqueles que no mundo adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida, mas é malfeitor diante do Todo-Poderoso, que julgará todo no momento oportuno. E aí se cumpriu as 5 bastonadas ao mendigo e as 20 bastonadas ao comerciante, né? Então, porque às vezes a gente se acha muito esperto, né? Então quer levar vantagem em tudo, e aí a gente esquece da justiça. Esquece, né? Chama o juiz reto, eu acabei de ler aqui o conto. Então, que a gente possa fazer igual a definição de justiça, fazer ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito, né? Porque aí a gente encontraria justiça em tudo. E aí, justiça, amor e caridade. Eu vou passar para a caridade, deixar o amor para depois, né? A caridade na questão 886, quando questiona, né, Kardec aos Espíritos, qual o verdadeiro sentido, né, definição de caridade como entendia Jesus. E ele diz benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições e perdão das ofensas, né? Também ficaríamos aqui falando, né, uma palestra sobre, mas nos apegamos somente no perdão, né? Perdoarás mais ilimitadamente, perdoará cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brandos e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que o Pai deseja, o que o Pai Celestial faça por ti, né? Então, quando Pedro questiona Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Seria 7 vezes? E Jesus fala assim para ele, não, 70 vezes 7, né? Cada ofensa. Então, a gente vê o quanto o perdão é ilimitado, quanto a gente não tem quantidade de perdoar. A gente tem que perdoar sempre, sempre. E no Consolador, tem uma questão que fala assim, por que teria Jesus dito que a gente deve perdoar 70 vezes 7? E a resposta é assim, que por vezes nós cometemos 70 vezes 7 erros, 70 vezes 7 falhas, agredimos, maltratamos, 70 vezes 7. E é bem verdade que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente fala assim, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Né? Mas a gente só quer o perdão, não estamos aptos a perdoar. Porque o perdão é um dos sentimentos mais difíceis, no meu entender. Porque ainda não entendemos. Está lá no Evangelho que o perdão não é amnésia. Né? No capítulo da misericórdia, fala assim que perdoar não é esquecer as ofensas, esquecer o que a pessoa fez. Não. Né? Perdoar é a gente, na oportunidade de fazer o bem, fazer, né? Não desejar o mal. E aí, lá neste capítulo, ele fala como é o perdão. Porque ele lá coloca no Evangelho que existe 2 tipos de perdão. Que fala assim, eu te perdoo, mas não quero que você mais nada com você. Esse é o perdão dos lábios. E o perdão do coração é esse, né? Que a gente vai trabalhando. Tinha uma amiga lá de Indiaporã, que ela falava assim para mim que o perdão ele tem que ter digerido. E é isso mesmo, a gente tem que ir trabalhando. Porque a gente não tem para com aquele que nos ofendeu o mesmo sentimento de um amigo, de um irmão, né? E aí o Evangelho já fala isso, que o sentimento é diferente, né? A energia é diferente, a confiança é diferente. Eu não vou confiar naquele que me lesou, eu não vou confiar naquele que me apunhalou, mas eu não desejo mal, né? E aí com o passar do tempo, quem sabe a gente consegue esse contato. Né? Então, esse é o perdão. Tem um filme que eu gosto muito, eu comento ele
muitas vezes, às vezes eu já até falei dele aqui, que é a Cabana, né? Ele tem ensinamentos maravilhosos. Cada vez que eu assisto, eu já assisti ele várias vezes, eu tiro um ensinamento novo. Eu costumo brincar que eu já assisto ele com um caderninho do lado, né? Porque eu vou anotando. E quando vai falar do perdão que Deus, né? Porque no filme o rapaz que não conhece perde a filha e ele se vira contra Deus, ele fala que Deus não existe, porque deixou a filha dele morrer e tal, enfim. E ele vai ter um encontro com Deus. E quando Deus vai falar para ele do perdão, Deus fala para ele assim, que perdoar não é tudo isso que eu disse, mas é largar do pescoço. Né? Porque quando a gente tem aquele sentimento de ódio, de rancor, a gente parece que quer sufocar, né? A gente quer esmagar a criatura. Então ele fala assim, perdoar é largar do pescoço. Porque a justiça, que nós estamos falando de justiça, ninguém se furta. Todo mundo, né? Não que vai ter castigado, mas ninguém se furta. Este vai arrepender, vai resgatar, mas o que cabe a nós é largar do pescoço, que ele possa seguir a vida, né? Que ele possa se arrepender e seguir a vida dele, né? Hoje, estava até contando isso para o meu esposo na hora que a gente estava vindo, tem um livrinho, eu não me lembro o autor, ele é um livrinho de mensagem espírita, né? E eu gosto muito dele, eu trabalho em Japorã, sou fisioterapeuta, trabalho com um grupo de terceira idade e tal, e todas as vezes que eu vou fazer uma atividade física com eles, no final eu leio uma mensaginha deste livro, eu abro, peço para alguém falar um número, enfim. E hoje pediram o número, eu me recordo bem do número, é 99. E ele fala sobre o ódio, né? Fala tudo que a gente já sabe, que o maior prejudicado, quem segura o ódio é a gente mesmo, né? Que, né, até contei a historinha do menino com o carvão para eles no grupo, enfim. Né? Então, o sentimento esse do ódio que vem com o não perdoar, o pior é para nós. Nós que somos os infelizes, os que não vamos, né, ter esse sentimento de paz. Então, que possamos perdoar sempre, né? E por último, mas não menos importante, né, é o amor. Que o amor é a base, né? Eu disse que esses três é o resumo das leis, o amor é o resumo de tudo, né? O Evangelho de Jesus se resume no amor ao próximo. Quando os fariseus tentando Jesus, questionam Jesus, qual é o maior mandamento? E ele responde, amarás a Deus sobre todas as coisas, né, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu entender, né, que este amor de amar ao próximo como a nós mesmos, o que anda juntinho ali com a justiça, fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito, né, a gente já pulou lá de mundo de expiação lá para o mundo felizes, ditosos, né, crísticos, que a gente já entendeu a máxima do Cristo. Então, falta a gente entender e colocar em prática. Jesus fala tanto do amor que ele fala, né, do amor que a gente deve amar até os nossos inimigos. Na questão 887, Kardec fala assim, mas amar os nossos inimigos não é contra a natureza, como eu disse. Quando a gente vê algum inimigo, a gente não vibra diferente, não dá até uma coisa ruim, um aperto no peito quando a gente vê alguém, né, que fez algum mal para a gente. É verdade, isso acontece. E aí os espíritos respondem assim, perdoar, né, não é tudo aquilo que a gente diz. Amar o inimigo, né, que ele está falando do amor aqui, é pagar o mal com o bem. Não é ficar desejando o mal, que alguém faça por ele tudo aquilo que ele fez para mim, não. É pagar o mal com o bem. E não perder nenhuma oportunidade de fazer isso. Isso é amar o inimigo. Não é abraçar, beijar, ter um contato íntimo, mas é na oportunidade que eu faça o bem sempre. Né? E nos comentários da questão 886, quando vai falar de caridade, nos comentários dos Espíritos, ele fala assim, o amor ao próximo é fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Tudo aquilo que for possível que a gente faça. E aí a gente é cercado dessas oportunidades todos os dias, desde o momento que a gente acorda ao momento que a gente fecha os nossos olhos para dormir. Ele nos cerca o dia inteiro de oportunidade para fazer o bem.
É um bom dia que eu falo para o meu filho, para o meu esposo, é um bom dia que eu falo para o homem da padaria, é um carinho, né? É um falar diferente, é um escutar. Então, a gente, todos os dias, constantemente, temos a oportunidade de fazer o bem. E aí eu encontrei um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Numa situação corriqueira como essa, no dia a dia, que acontece a toda hora, né? A gente, acredito eu, que a gente se comove, né, com o idoso atravessando a rua e que por um instante vê suas coisas todas caírem ao chão. Muitas vezes a gente fala assim, ai, que dó, coitado, né? E nos conduímos com a dor dele, né, com a perca dele, mas ficamos só no coitado, que dó. Né, que é quando a gente pega a definição de misericórdia, né, fala assim que misericórdia não é dó, não é equivalente a dó, é empatia. Né, é nos colocarmos na condição do irmão e fazer o que ele fez. E a gente observa no vídeo, isso é muito claro, que bastou um sair da zona de conforto, que é como a gente fica, coitado, né? Sair da zona de conforto dele, levantar do seu carro, lá do ar-condicionado que ele estava, do somzinho ligado, e começar a catar as maçãs do Senhor. E todo mundo acompanhou. Porque o bem é contagiante, o bem é altamente contagiante. Então a gente, às vezes, precisa do exemplo, coisas que Jesus já fez para a gente há muitos anos. Mas a gente necessita. E bastou um levantar e muitos outros o seguiram. E cataram todas as maçãs e devolveram. Né? Então a gente colocou um ato simples, mas quantas ações como essa não ocorrem todos os dias à nossa volta? É nos dando a oportunidade do trabalho, nos dando a oportunidade de fazer o bem, nos dando a oportunidade de evoluir. Porque só evoluímos aqui na Terra através do próximo, através da ação do amor ao nosso próximo. Né? Certa feita, né, é uma história que está no prefácio de um livro de Emmanuel, que diz assim, que tinha um monge que todos os dias ele rogava que queria ver Jesus. Todos os dias nas suas orações matinais, ele rogava que queria ver Jesus. E aí, certo dia, quando estava a fazer suas orações, ele olha para o lado, Jesus estava ao seu lado. Nesse mesmo instante, soa o sino do mosteiro. Era hora de fazer assistência, de atender os aflitos, os doentes que batiam ao portão do mosteiro todos os dias. Por um instante, ele pensou, eu vou fazer meu trabalho, vou lá servir os que vêm buscar auxílio, ou eu fico aqui com Jesus? Então ele se levanta, com um aperto no coração muito grande, por deixar Jesus ali, e vai fazer seu trabalho. Ele trabalha e atende com amor e carinho todos aqueles que vieram no mosteiro aquele dia. Né? E aí, quando ele acaba o seu trabalho, ele retorna cabisbaixo, né, pensando na oportunidade perdida. E aí, quando ele abre a porta do seu quarto,
Para a sua surpresa, Jesus estava lá. E Jesus fala assim para ele: se você estivesse ficado, eu teria ido embora. Porque sempre que estamos trabalhando em prol do próximo, né, que estamos fazendo bem, Jesus está conosco. Jesus nos envolve. Seus benfeitores estão junto de nós, nos abençoando, nos fortalecendo, né? Então, que possamos estar sempre, né, envolvidos pelo ensinamento de Jesus, disposto a fazer o bem, para que no dia em que tivermos frente a frente com Jesus, em vez de chorar, de remorso, de mais uma encarnação perdida, de mais uma oportunidade que Deus nos concedeu e a gente, né, por falta de vontade, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala, que ele pergunta assim, se a gente pode vencer as nossas imperfeições, e aí a resposta é assim, que a gente sim, com poucos esforços. Mas ele fala assim, bem poucos são os que esforçam para vencer as suas imperfeições. Então, que quando a gente encontrar com Jesus, a gente possa abraçá-lo, sentir a sua paz, as suas energias, né, em vez do choro de arrependimento, de culpa do tempo perdido. E para encerrar, eu trouxe uma canção para que a gente reflita mais um pouco, tá? Esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. A luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e um caminho certo pra seguir. Procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer, pra lhe entregar
chegar. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Que possamos refletir o que estamos fazendo, né, com a semente do Evangelho de Jesus. Qual fruto eles estão dando, né, o que estamos fazendo florescer e multiplicar, né? Que Jesus nos abençoe e nos traga sempre a sua paz. Convidamos os nossos companheiros passistas a tomarem seus lugares, para que a gente se prepare para esse momento dessa troca vibracional, que nos renova intimamente, fisicamente, espiritualmente, deixando-nos penetrar com os lenitivos que esse lar de amor nos oferta. E para esse momento, convidamos a nossa companheira Elisângela a nos conduzir em prece. Senhor Jesus, que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a serenar os nossos corações, conversando com Ele das nossas reais necessidades, porque Ele conhece o íntimo de cada um de nós. Que a espiritualidade, amiga e companheira, trabalhadores desta casa, que desde muito cedo preparou todo esse ambiente, fluidificando, possa nos envolver, trazendo o nosso equilíbrio físico, mas principalmente trazendo a vossa paz, trazendo o seu amor. Rogamos também, Senhor, que essas bênçãos, essas energias, que ora se faz presente nesse ambiente, nesse instante, possa ir de encontro aos nossos lares, ao qual deixamos lá os nossos entes, que fluidifique, Senhor, os nossos lares, fluidifique as nossas águas, os alimentos. Também te rogamos que encaminhe essas bênçãos a todos aqueles que passam por momentos de dor e sofrimento. Que a sua paz esteja presente, Senhor, junto deles. Que eles tenham uma boa noite de sono, alívio das dores. Aqueles, como disse Eurípides, os descrentes que não vos conhecem, que o seu amor os envolva. E assim, Senhor, te rogamos que fluidifique a água que iremos tomar agora, que ali possa ser colocado tudo aquilo que estamos necessitando, para que potencialize a medicação que eu já tomo, para que ocorra um refazimento físico, mas também que ali eu encontro o equilíbrio e a paz. Gratidão, Senhor, por mais um dia, por todas as oportunidades que o Senhor me concede de estar aqui, nesta casa abençoada, de tantos ensinos, de tantas bênçãos. Rogo, Senhor, também pelo trabalho proposto desta casa, que a espiritualidade que com certeza acompanha se faça presente
fluidifique a comida que será servida no sábado, assim como todos os trabalhadores, e que coloque ali, no coração de cada trabalhador, a semente do trabalho, a semente do amor, e que faça germinar e frutificar. E assim, Senhor, mais uma vez o sentimento que estamos é de gratidão. E te rogamos, Senhor, que permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja.